Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula de exegese. Eu mandei para vocês duas videoaulas sobre as disciplinas que são utilizadas para fazer a exegese, porque apesar da exegese ela ser uma disciplina, muitas outras disciplinas permeiam em volta. Então, para realizar a exegese, você vai usar história, você vai usar geografia, você vai usar estatística, usos e costumes, a própria teologia. Então, você usa muita matéria, muito recurso, né, ferramentas para fazer a exegese. Para que a exegese seja construída, ela é um conjunto de outras disciplinas, né, tudo junto. E aí, a língua original é uma das ferramentas que se utiliza para fazer essa exegese. Por isso que a gente estuda o grego, né? Eu sei que foi muito difícil, um período muito difícil, talvez a turma mais difícil que eu já peguei de grego, porque você explicar o grego, você alfabetizar uma pessoa, né, presencialmente já é muito difícil. Ainda mais alfabetizar um adulto com os seus métodos, com seus vícios na linguagem, na estrutura gramatical já da sua língua nativa, você ensinar tudo do zero, fazendo isso de maneira remota, de maneira distante. Então, foi um desafio muito, muito, muito grande. Realmente, hoje eu concluo, né, a gente está caminhando para concluir com a sensação de tentativa, né, de cumprir o dever. Confesso que aqui, mesmo com a gestação, com o bebê recém-nascido, tentei dar o meu melhor, mas sei que foi muito difícil. E também cada um com sua vida, né, as pessoas ocupadas, trabalhando e lidando com tudo, mas alguns eu percebi também uma dificuldade de desenvolver uma disciplina de estudo, e o grego não é uma disciplina que você vai aprender sentando 5 minutos a cada 15 dias, na véspera de entregar o exercício, isso não existe, né? Claro que você não vai conseguir fazer alcançar sucesso e ter qualidade no seu aprendizado estudando assim, não tem como. Então, é uma disciplina que exigiria do aluno muita disponibilidade, muita busca, muita dedicação, e infelizmente nesse tempo tudo isso está muito difícil, eu sei, né, eu tenho noção disso, mas acabou refletindo na qualidade, né, da conclusão do curso. E como eu disse, o grego ele é uma das principais ferramentas na hora de fazer exegese. Então, apesar da resistência que eu percebi em alguns, outros já se dedicaram muito, tem gente conseguindo traduzir, conseguindo pesquisar, chegando no objetivo, eu acho isso muito legal. Outros já tiveram um pouco mais de resistência, não entenderam o porquê da disciplina, o para quê, mas quando se vai fazer exegese, essa disciplina, ela se é como se descortinasse os nossos olhos, a gente entendesse perfeitamente o para quê disso, né? Por quê? Porque quando a gente vai fazer a exegese, você tendo o recurso de acessar as línguas originais, faz muita diferença, porque você acaba entendendo as nuances e os desdobramentos dos termos do qual você está pesquisando. Então, assim, eu queria muito poder ter proporcionado um curso de mais qualidade para vocês, ter despertado maior o interesse do estudo, da pesquisa, porque realmente é uma disciplina que, para quem prega, para quem expõe o texto bíblico, faz diferença quando você faz uso dela, mas infelizmente as circunstâncias não foram muito adequadas, então eu me desculpo por qualquer deslize, né, por falhas que eu tenha cometido. Estou muito feliz com o resultado de alguns, porque eu sei que se dedicaram, pesquisaram, têm visto algumas traduções, outros já não conseguiram tanto por conta do cotidiano, enfim. Mas, de qualquer forma, alguns conteúdos estão gravados, então vocês vão poder rever. Eu também estou aqui à disposição. A gente ainda vai se encontrar muito no Betel. E é isso, querido, querida. Eu espero que, de alguma forma, tenha somado em pelo menos alguma coisa para vocês esse conteúdo. E hoje, além das videoaulas que eu já passei, que foram as aulas que eu falo das ferramentas para se realizar uma exegese, essa aula é muito importante, porque apesar de ser exegese do novo, né, é interessante vocês saberem, terem essa videoaula, para poder vocês conseguirem contemplar, né, essa dimensão aí do tanto de coisa que a gente usa para fazer uma exegese. E hoje, além dessa aula, dessa videoaula sobre as disciplinas que a gente usa para formar na exegese, eu vou fazer uma aula baseada na correção do último exercício para vocês entenderem o caminho que a gente está tomando.
tá certo? Então, para quem me entregou, que bom, quem não entregou, pode até mandar, mas já não vai fazer tanta diferença, porque eu estou corrigindo aqui, né? E aí depois eu passo uma recuperaçãozinha para quem não fez, tá bom? Então vamos lá. Começou com declínio os artigos no singular e no plural. Por que eu coloquei declínio os artigos, né? Para vocês voltarem ao sistema de declinação. Até, se eu não me engano, foi a Ellen que me perguntou sobre o sistema de declinação. O sistema de declinação, ele é a base da língua grega. Por isso que a gente insistiu tanto tempo nele, porque agora, para chegar e reconhecer os caracteres, reconhecer as palavras, reconhecer os termos, conseguir fazer a tradução de um ou outro termo para se aprofundar na explicação da passagem bíblica, era necessário conhecer muito bem o sistema de declinação, porque é o sistema de declinação que rege a língua grega. E os artigos nesse sistema, eles acabam tendo um papel importantíssimo, porque os artigos eles vão acompanhar os substantivos. E quando a gente vê ali um substantivo num artigo, para começar a traduzir, para começar a entender o sentido da frase, é necessário você saber em que caso está. Então, lembra lá dos 5 casos? Nominativo, acusativo, infinitivo, dativo e o vocativo. O vocativo é o caso que a gente não olha muito para ele, porque só tem um caso na Bíblia, né? E os 4 principais são aqueles que vão reger a sintaxe das frases. Então, nós temos o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto e a posse, né? A possessão. Então, tudo que está no nominativo sempre é o sujeito. Tudo que está no acusativo sempre é o objeto direto. Tudo que está no genitivo é a posse, e tudo que está no dativo é o objeto indireto. Então, para reger aí a sua tradução, você precisa, no mínimo, saber essas primeiras funções de cada caso. A primeira função de cada caso é essa. E muitas vezes a gente vai olhar para o substantivo e pode não lembrar, pode não saber identificar em que caso ele está. Então, por que eu tenho que saber os artigos? Porque o artigo ele vai concordar com o seu substantivo em gênero, número e declinação. Então, em gênero, número e caso. Né? Nem sempre pode não concordar com a declinação. Né? Um pode ser de primeira e o outro ser de segunda, pode acontecer. Mas, no caso, vai concordar. Então, se o seu artigo está no nominativo, isso significa que o substantivo também está no nominativo. Se o artigo estiver no genitivo, isso significa que o substantivo também está no genitivo. Então, para você não gravar todos os substantivos, porque é muita informação, todas as declinações, grava pelo menos os artigos. Porque você sabendo o artigo, quando você olhar o substantivo que acompanha, por exemplo, você olhou lá e está lá o ré. Esse artigo aqui, ó, ré. Você já sabe que o substantivo que está com ele está no singular, porque ele está no singular. É feminino, porque ele é feminino. E está no nominativo, porque ele é no nominativo. Então, você já facilita a sua vida. Na tradução, você já sabe que isso aqui está acompanhando o sujeito, porque é nominativo. Nominativo é o caso do sujeito. Deu para entender a importância de saber os artigos? Por exemplo, você vê aqui, tools. Você já sabe que o substantivo que está acompanhando esse artigo está no plural. Por quê? Porque aqui está no plural. Você já sabe que é o objeto direto. Por quê? Porque aqui ele está no acusativo. E você já sabe que ele é masculino. Por quê? Porque é um artigo masculino. Então, olha como o artigo te dá norte para olhar para o seu substantivo. E o artigo, você só tem que decorar 3, o feminino, o masculino e o neutro. O substantivo não, o substantivo tem algumas formas diferentes, né? Muitas formas diferentes. Então, é muito mais fácil você ter a declinação do artigo na cabeça e sempre acompanhar o artigo com o substantivo para entender se está no singular ou no plural, se é masculino ou feminino, se é genitivo, se é acusativo, se é nominativo, se é dativo. Então, facilita bastante na hora de fazer a tradução e a sintaxe da frase. Por isso que é importante conhecer os artigos, ok? Isso eu acho que já é uma ajuda e tanto, né? Então, aqui eu trouxe a declinação dos femininos. Ré, tem, tes, te. Esse te porque o iota é mudo. E aí nós temos nominativo, acusativo, genitivo e dativo. O genitivo é o de mais a, que dá, né? E o dativo corresponde à preposição. Então, por isso aqui um a craseado. Isso podia ser com, para, né? Vai depender ali do contexto. E aqui o artigo feminino no plural. Ai, tais, tom,
dificuldades. O que dificulta um pouco é o tom, né? Porque o genitivo plural é o mesmo para o feminino, masculino e neutro. Aí ele não facilita muito, porque é a mesma coisa, você vai ter que ver ali de acordo com o substantivo, né? Corresponde a feminino, masculino ou neutro, porque eles são iguais. Mas tirando o tom, os demais vai facilitar muito a sua vida, ok? Tem aqui o masculino, Ró, que é o que a gente mais conhece, né? Porque Ró Kyrios, o Senhor, Ró Doulos, o escravo, Ró Christos, o Cristo. Então, Ró é um artigo que a gente vê bastante. Tom, que corresponde ao acusativo, então também vi bastante. Tu e Tó, que é tu, o genitivo singular, e Tó, o dativo singular. Aí temos o plural. Oi, por exemplo, é oi, Roi Adelphoi, os irmãos de Jesus. Roi Adelphoi, tu, Cristo, os irmãos de Jesus. Então, é importante conhecer os artigos que já vai te ajudando nas traduções. Tus, tom e tos. Esse é o feminino e o masculino. E aqui eu coloquei o neutro, né? O neutro. O nominativo e o acusativo neutro são iguais, então pode causar uma certa dificuldadezinha, né? Porque para você saber se é nominativo ou se é acusativo, mas só também tem essa particularidade, né? Singular, tó, nominativo acusativo, genitivo tu e dativo tó. Nesse caso, o que vai diferenciar aqui é o contexto para você saber se vai ser nominativo ou acusativo. E aqui nós temos o plural, tá, tom e tos. Essa é a declinação de artigo e essa é a importância de você entender as declinações de artigo. Vai te facilitar na hora de traduzir, certo? Eu coloquei essa frase aqui, pedindo para transliterar e traduzir. Não transliterei não para facilitar a vida, né? Que transliterar é só para vocês gravarem mais ainda o caractere. Só traduzir. Então, nós estamos aqui. Vou ler com vocês, né? Vou ler para vocês. Tagar, o, tagar, ocúnia, trans, hamartias, thanatos, todé, carisma, tu, zoé, aionios, en Cristo, Iesu, tu, curio, remon. Uma leitura meio meia boca, mas é difícil ler grego mesmo, gente. Então, vamos lá. O gar, ele corresponde a porque, pois, e geralmente ele é a primeira coisa da frase, né? A primeira coisa a ser traduzida, porque tem esse peso de introdução. O tá é o que a gente acabou de ver aqui agora, ó. Tá? Artigo neutro, plural. Então, significa as ou os, né? Como no português a gente não tem o neutro, então a gente vai descobrir o que é ocônia, para traduzir. Não é ocônia não, pronuncia não, porque isso aqui é um psi, né? É Sônia, acho que é isso, enfim. E aí a gente vai ter que descobrir se essa palavra é feminina. Meu Deus, espera aí só um minuto. Eu tenho que estar ouvindo Gael, perdão. Então a gente vai, perdão, gente, rebobinando aqui. Achei que estava ouvindo Gael, mas não estou não. Vamos lá. Nós temos o gar, que vai ser a introdução, né? E geralmente é o porquê, pois e tudo mais. E nós temos o tá, que já deu a dica do substantivo. Se é um substantivo neutro plural, a gente já sabe, se é um artigo neutro plural, que o substantivo em grego é neutro. Só que o português não tem neutro, né? Então a gente vai traduzir para masculino ou feminino. Você vai ter que ver qual é a tradução dessa palavra para saber se ela chega para nós no feminino ou no masculino, porque a gente não tem neutro, ok? Então vamos lá. Essa palavra significa salário, paga. Em grego ela é neutra, né? Como a gente está vendo. Em português é masculino, então o salário, ok? Deu para entender como funciona essa tradução de gênero? No grego nós temos 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, em português só temos 2. Então, quando você vê a tradução da palavra, você vai descobrir se no português se encaixa no masculino ou no feminino, ok? Acho que não apresenta muita dificuldade isso aí.
Então, vamos lá. Lembrando que está no plural. Tá? É o neutro plural. Acusativo ou nominativo. Ou é o sujeito ou é o objeto direto aqui. Continuando a nossa tradução. Como está logo aqui no início da frase, geralmente pode acontecer da frase estar arrumadinha, bonitinha, como no português, então a gente logo tenta o sujeito. Se não encaixar como sujeito, aí a gente passa para o acusativo. Então, nós temos aqui porque ou pois, os salários, ou pagamentos, também poderia ser, né? Do pecado são morte, né? Ou é morte. Aqui, a gente não tem, deixa eu botar aqui, né? O verbo de ligação. A gente não tem explícito o verbo de ligação, que seria, no caso, um verbo emi. Não tem aqui na frase, né? A gente tem gar, tá, opsínia, tent, hamartia, através do tent. O que a gente já descobre? Artigo feminino, genitivo singular. A gente já sabe que hamartias é uma palavra que está no genitivo e no singular e que é feminina. Ou quanta informação o artigo D. Então, isso aqui é a posse. Isso aqui é a posse. Vai exigir uma preposição de posse e está no singular. E aí, automaticamente, a frase pede, né, até a vírgula aqui, a frase pede um verbo de ligação. Então, a gente encaixa esse verbo de ligação para facilitar a tradução. Porque se fosse literal, ficaria assim. Porque os salários do pecado, morte. Então, acaba por exigir aí, na arrumação da tradução, né, você como exegeta precisa saber arrumar, e aí vai exigir esse verbo de ligação, são é, né? E aí eu botei, porque os salários do pecado são morte. Aí nós temos o podé. Podé é uma construção que vai sempre aparecer, né? O dé vai sempre aparecer, é uma partícula muito repetitiva no grego, significa mais, todavia, entretanto. E, de novo, é a mesma arrumação aqui, ó, ele fica entre o artigo e o substantivo, isso é comum acontecer no grego. Quando tem umas partículazinhas, ela fica entre o artigo e o substantivo, aqui de novo. Ó. O artigo aqui e o substantivo aqui, e o dentro no meio. Então, você joga o dé para o início da frase, mas carisma. Carisma é o artigo neutro, singular, mais o substantivo, e significa o dom, o presente, outra palavra neutra, né? Então, mais o dom, ou o presente gratuito, né? O dom gratuito. Por que dom gratuito, presente gratuito? Porque presente de graça, né? Você ganhou, então presente você ganhou. E isso já está começando a fazer essa contrapartida, né? O salário do pecado é um pagamento, mas aquilo que você recebe de Deus é gratuito, né? Então, o pecado você merece. Por quê? Porque o pagamento é digno do pagamento, o trabalhador consegue começar a fazer essa perceber esses dois termos que se completam, né? Que se complementam ali, no sentido de pagamento e gratuito, né? Pago de graça. Então, aí nós temos o todé, o dom gratuito, né? O presente de Deus, o genitivo, posse de Deus, vida eterna. Aí, de novo, a necessidade de a gente colocar um verbo de ligação, estão vendo? Então, o exegeta, na hora que ele vai fazer a sua tradução, ele precisa entender e adaptar para a sua língua. No grego funciona lá sem o verbo de ligação, para a gente não funciona, fica estranho, né? Ficaria mais ou menos assim. Mas o dom gratuito ou o presente de Deus, vida eterna. Até faz sentido, mas tendo o verbo de ligação ele fica melhor, né? Aí nós temos uma sequência aqui bem grandinha de dativo. Nós temos am, preposição, Cristo no dativo, Senhor no dativo. Então, a gente sabe que é no Cristo, em Cristo, né? E não do Cristo, porque se fosse do Cristo, seria genitivo. Então, ficou em Cristo Jesus, nosso
Senhor, né? Nosso, tá aqui o pronome Senhor, aqui no dativo, ok? Toda essa sequência no dativo. Então, ficou a tradução assim, porque o salário do pecado, morte. Os salários, perdão, porque os salários do pecado, morte, são ou é morte. Mas o dom gratuito de Deus, vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí bota aqui o verbo de ligação, o verbo aqui. Aí eu pedi a declinação de algumas palavras. Por que eu pedi a declinação dessas palavras, né? Só para vocês relembrarem de novo o sistema de declinação. Então, tá aqui o neutro, as terminações do neutro são o, ômega com iota subscrito, a, os. Não, nada muito difícil de lembrar. O feminino em alfa, as, a com iota subscrito, alfa com iota subscrito, ai, as, e as. Aí eu botei a tradução de oxímion e hamartia, né? Salário e pecado. Aqui eu pedi uma declinação no masculino, e aí essa declinação no masculino para vocês lembrarem também, né? Os, o, ômega com iota subscrito, oi, os, os. Também para lembrar. Thanatos significa morte, né? E Zoe, que é vida. Zoe é o feminino em eta. Então, praticamente lembramos o sistema todo de declinação aqui, só faltou os masculinos de primeira declinação. Lembra que tem aquele grupinho pequenininho? Profetes, faz parte dos masculinos de primeira declinação. A grande maioria dos nomes masculinos ficam na segunda declinação. Mas tem um númerozinho um pouquinho assim, ó, Neanias, que significa o jovem, Profetes, que significa o profeta, esse pouquinho faz parte da primeira declinação. Só faltou a gente ver essa, porque as demais estão todas aqui. Por que eu passei esse exercício chatinho? Para mais uma vez você olhar para as declinações e lembrar as terminações e facilitar a sua vida na hora de traduzir, tá certo? Thanatos significa morte em contrapartida do e vida. Note que esse versículo, ele foi muito bem construído, né? Ele foi muito bem escrito. Por quê? Porque ele tem essas nuances, né? De olhar os dois lados da moeda, né? Pago, salário, gratuito, presente. Morte, vida. Percebem como fica ali os contrários, né? E isso se encaixa tão perfeitamente. Isso aqui é uma escrita maravilhosa, poética, profunda, maravilhosa. Temos o outro contraponto aqui, o pecado eterno. Então é muito bonito esse texto, é um texto simples que a gente tem decorado aí, mas é muito bonito, de muita profundidade. Continuando. No texto, alguns termos estão no plural. Explique como isso impacta o significado da narrativa. E aí, aqui, essa número 4, é para trazer o foco de vocês para o fato da palavra salário estar no plural. A gente sabe, né, que o salário do pecado vem do Éden, né? É o castigo ali que Deus atribui ao homem, né? Por ter pecado no Éden, o Senhor fala, olha, agora vocês vão comer do próprio trabalho, a mulher ela vai ter dores no parto, vai ter a inimizade do homem com a serpente. Então, note que a morte ela passou a existir como o pagamento do pecado, né? Como o salário do pecado. Mas outras coisas também vieram. A condenação do homem não foi só morrer, mas a condenação do homem, ela passou por ser conhecedor do bem e do mal, que é uma coisa terrível, se a gente parar para pensar. A morte é a pior, né? Obviamente. Mas ter conhecimento do bem e do mal, ter dentro de nós o bem e o mal é péssimo, horrendo. Né? Então, assim, foi realmente uma coisa muito ruim que aconteceu. E aí tem as dores do parto, tem a necessidade de trabalhar para se comer, não se come mais do que brota da terra, agora é do suor. Então, assim, realmente não foi um salário, não é só sobre a morte, mas são sobre várias coisas, vários desdobramentos que o pecado nos traz como peso de vida. Então, o fato da palavra salário estar no plural, os salários, os pagamentos, ela está dizendo que o pecado ele traz vários tipos você recebe vários tipos de salário.
por conta do pecado, né? Você recebe várias vezes. São vários tipos de morte, inclusive, né? Não é um tipo de morte, não é só morrer, passar pela morte uma vez e se não for salvo, morte eterna. Não é só sobre isso, né? Mas é sobre todas as questões, todos os pesos que o pecado trouxe para a nossa vida, todas as formas de pagamento que o pecado trouxe na nossa vida. Então, em muitas traduções, inclusive na nossa João Ferreira de Almeida, que é a mais popular, o autor optou por botar o salário no singular, e isso faz diferença para nós quando a gente vai para a exegese do texto original, perceber que ele está falando de muitas formas de pagamento, não é só uma coisa, são muitas coisas. Então, são muitas consequências, inclusive desde o Éden a gente vê que as consequências são muitas. Então, é interessante observar, né, que, de fato, são salários, não é uma única forma de pagamento, mas são várias coisas que acontecem por consequência do pecado. Né? A ideia era trazer vocês para essa profundidade e fazer esse link com o Gênesis, né? De perceber que não foi só uma consequência que o homem teve, que o pecado nunca traz uma consequência só. Né? Antes de chegar de se concretizar a morte na vida da pessoa, muitas coisas o pecado proporciona, né? Muitas situações, ok? Exercício 5 foram 2 frases do Sermão da Montanha, né? 2 frases bem fáceis, não estava difícil. Quem estudou aí um pouquinho conseguiria fazer, quem, né, foi acompanhando as aulas. Aqui, ó, nós começamos com o pronome, remes, um pronome que está no plural e é na segunda pessoa, vós. Né? As 2 frases começaram com o mesmo pronome. Em concordância, o verbo em mi, né, na segunda pessoa do plural também, est. Remes, est. Uma construção bem comum no texto bíblico. Vós sois, perdão. Nós temos aqui, vós sois halas tensgen. Até me perguntaram, é a mesma palavra? Não, não é. Isso aqui é um artigo, isso aqui é um substantivo. Tens é o artigo gemitivo singular feminino e gen significa terra. Aí vem, por exemplo, genealogia, né? Porque o homem foi criado da terra, então a genealogia é a continuidade daquilo que foi criado da terra. Bonito isso, né? Então tá. Halas é sal, né? Tá no singular, neutro. Halas é nominativo. Poderia ser nominativo ou acusativo, né? Aquela confusãozinha do artigo, mas é nominativo. Então, vós sois o sal genitivo, tens da terra, posse, né? Da terra. O ponto no alto aqui indica que é 2 pontos. E aqui, vós sois tofós, também neutro, tofós, singular, nominativo, fós. Significa luz, que dá origem, por exemplo, a fósforo, fogo, né? Esse prefixo for, essa ideia de luz primitiva, que não era a luz elétrica, né? E, inclusive, dá origem para nós de palavras modernas, né? Fotografia, porque o que era fotografia? Foto, né? Era uma captação de luz, ok? E, de novo, né? Nominativo mais genitivo. O cosmo do mundo. Então, vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo. Eu não fiz a declinação de Halos e Foz, porque a gente já viu todas as declinações ali fora, né? Ali no exercício anterior. E eu vou mandar para vocês esse conteúdo aí, tá bom? Para vocês terem guardado, né? E aí, quem de repente não tem o material todo anotado, pode tirar daí. Considere os seguintes tópicos para análise exegética. Quem falou estas frases, né? Essas 2 frases? Quem foi que falou? Foi Jesus, né? No seu Sermão da Montanha. Para quem ele falou? Foi para os discípulos e para a multidão. Qual era o cenário? Né? Eles estavam no monte, Jesus começa a ensinar como funcionava a lógica do reino dos céus, e nesse cenário ele introduz essas 2 frases de responsabilidade. Por que eu digo que são frases de responsabilidade? Porque ele compara os discípulos a essas 2 coisas. Então ele dá aos discípulos, delega aos discípulos e aos apóstolos, aos ouvintes ali, né, essas 2 funções. E aí eu comecei a frase da seguinte maneira, eu li alguns trabalhos já, né, alguns me mandaram, e vocês não consideraram isso, vocês falaram do sal e da luz, mas não consideraram a época em que as frases foram ditas. E aí eu faço um link com a última aula que eu dei para vocês na música do Chico Buarque. Precisa considerar a época,
Entendam isso. Considerando a época em que as frases foram ditas, o que significa a comparação com os termos Halas e Fós? Por que ele comparou o discípulo, né, os ouvintes daquele discurso com Halas e Fós? Considerando a época, vamos voltar no tempo. Gente, não havia congelador, não havia freezer, não havia nenhum tipo de tecnologia que conservasse a carne de maneira congelada. Então, quando se matava um boi, se matava um bicho muito grande, principalmente nas famílias pequenas, se matava um cordeiro, um carneiro, comia-se uma parte da carne e se não tivesse o sal para conservar a carne, a outra parte apodrecia. Outra coisa, a palavra salário vem de sal, literalmente, porque durante muito tempo essa importância do sal como conservante, o sal se tornou tão valioso, mas tão valioso, que os salários na comunidade romana era pago com sacas de sal, para vocês verem o valor do sal. Hoje a gente anda no mercado e compra um sal a 4, 5 reais, mas não, era um artigo de luxo ter sal, porque o sal poderia conservar a carne, o sal era o principal tempero, o sal dava sabor, e o sal, quando ele se tornava insípido, essa ideia de Jesus trazer essa coisa do insípido sem sabor, é porque quando o sal de fato perdia o sabor, eles usavam para aterrar as estradas. Então, o sal sem sabor é porque é pisado pelos homens. É porque Jesus fala, não serve para nada além disso a não ser pisado pelos homens. Por que pisado pelos homens? Porque usava esse sal como, é, como asfalto. Então, o sal ele tinha muitas funções e a principal dela era conservar a carne, para que ela continuasse podendo ser degustada pelo homem. Então, não é só para dar sabor, não é só para temperinho. O que ele está dizendo é que nós somos aqueles que conservam a carne. Por causa dos que creem, o homem não foi destruído. E a gente vê isso na Bíblia diversas vezes. A gente viu isso em Noé, a gente viu isso em Sodoma e Gomorra, por causa daqueles, né, que têm ainda justiça em si, aqueles que ainda dão sabor à terra, a terra não é consumida como um todo. Entendem a profundidade disso? Então, quando a gente olha para a importância do sal naquele tempo, não é algo tão barato, algo tão banal como a gente vê agora. E como é que eu ia saber disso, Carlos? Aí vem a outra aula que eu passei para vocês, tendo o uso das ferramentas, olhando para a história, olhando para o tempo, para a época, para os usos e costumes. Aí precisa fazer pesquisa. Outra coisa é a luz. Qual é a profundidade da luz? Por que não é tão simples? Ah, vocês são a luz do mundo. Não, a gente está falando de uma época onde a gente está dizendo assim, vocês são a luz do mundo. Só que a gente está falando de um mundo que não tem luz elétrica. A gente está falando de um mundo que não tem iluminação pública. A gente está falando de um mundo que fica completamente no escuro, completamente em trevas, a partir das 6 da tarde, das 5 da tarde. O mundo que tem que funcionar todo no dia, porque à noite determinados lugares ficavam intransitáveis. Um mundo que dava um certo horário, todo mundo tinha que ter uma lamparina, todo mundo tinha que ter azeite para manter sua lamparina acesa, porque senão não vivia. Então, ele está falando de uma necessidade extrema de um foco de luz. Não é como acender uma luzinha num lugar todo iluminado com rede pública. Não, ele está falando de estar no completo escuro e nós sermos esse foco de luz que vai trazer orientação para quem está à volta, porque a luz traz orientação. Se você entra num lugar e está tudo escuro, você sai esbarrando, você sai quebrando tudo. Agora não, fiz nenhum foco de luz, acabou. O cenário ali ó, fica claro. Então, os discípulos são aqueles que vão trazer um foco de luz para iluminar, para tirar a confusão da terra. A gente é muito mais profundo do que a luz é importante e o sal dá tempero. Então, a ideia de você usar os termos em grego e você viajar no tempo é você fazer essa exegese com mais profundidade e entender o peso dos significados que Jesus atribuiu em suas falas. Então, a responsabilidade do discípulo não é só dar um saborzinho ou só trazer luz, não. A responsabilidade do discípulo é conservar a carne, conservar a humanidade com sabor, porque senão ela apodrece, e apodrece mesmo, né? A gente está vendo isso aí. Enquanto a luz é sermos designados para trazer essa iluminação em trevas total. Então, essas duas analogias que Jesus faz, elas são simplesmente muito poderosas mesmo. E por isso que é tão importante para nós entendermos, né, a grandeza desses significados. Pois bem, eu decidi fazer
essa aula dessa maneira, para a gente compreender a profundidade de se fazer uma exegese nos termos originais, né? Como isso amplia o nosso conhecimento, fazendo essa exegese do termo original, mais a viagem no tempo. Então é isso, espero que essa aula de alguma forma tenha somado para você, espero que desperte o interesse de sempre fazer essa exegese, usando, né, tendo por ferramenta a língua original, porque isso vai ampliar o seu conteúdo na pregação, vai trazer mais profundidade para o seu entendimento, e qualquer coisa eu estou aí, tá certo? Eu vou deixar aqui um exercíciozinho para vocês fazerem para a próxima aula. Desisti de fazer essa aula ao vivo, porque alguns não iam poder estar presentes, de repente a gente tenta fazer a próxima. E é isso, gente. De verdade, mais uma vez eu me desculpo caso não esteja conseguindo passar de maneira eficaz para vocês. Peço que vocês também tentem se empenhar, gente, pelo menos mais um pouquinho, está bem no final, e só tem mais uma aula, e esse conteúdo realmente é muito importante para vocês, certo? Fiquem na paz, qualquer coisa me chame. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.